Boa noite a todas e todos. É uma satisfação tê-los conosco hoje à noite. Eu sou José Henrique Artigas, coordenador do projeto Democracia, Direitos, Democracia, Desenvolvimento e Direitos, dos Desafios do Tempo Presente, financiado pelo CNPq, sob a minha coordenação da Universidade Federal da Paraíba, e também com a coordenação do SEDEC de São Paulo, do Centro Internacional Celso Furtado e do IESP da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do IESP da UERJ. Bem, na noite de hoje teremos o 5º encontro do Fórum Permanente de Discussão, com a presença do professor Bernardo Ricuper, da USP, que vai apresentar um texto que será comentado pelo professor Jorge Chalub, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dois conhecidos nossos, da nossa rede de pensamento político brasileiro e que compõem esse projeto de pesquisa e outras atividades. Bom, sem mais delongas, eu quero passar imediatamente a palavra para o Bernardo, que vai fazer sua apresentação, e na sequência eu já passo para os comentários do Jorge e depois para o público presente. Tá bem? É com você, Bernardo. Muito obrigado, antes de tudo, pela oportunidade de nos oferecer essa discussão. Fique à vontade. Eu que agradeço, Artigas. Estamos todos nos recuperando, né, da estranha experiência que a gente teve, né, de ser invadido, né, por hordas bolsonaristas, né, como dizem, né, mas, de qualquer maneira, né, o que eu estava dizendo antes, e até dando sequência ao que a Vera tinha comentado, hoje a gente está abrindo uma nova fase, né, do Fórum de Discussões, que é justamente de discussão dos nossos trabalhos, né. Eu acho muito importante, né, até agora a gente discutiu especialmente com interlocutores nossos, né, mas é importante a gente criar, né, uma base comum, né, de debate, né, que é uma experiência que acho que todos nós passamos, né, tanto como professores que somos agora. Eu me lembrava, né, até de quando estava na graduação, mestrado, doutorado, depois eu li lá o Memorial de Livre Docência do Gildo Marçal Brandão, que falava como, desde o grupo de teoria política do EA, tinha se criado, na verdade, mais do que uma rede de pessoas, né, mais uma rede de preocupações, temas e até uma linguagem comum. E quando eu li aquilo, garoto, eu falei, ele está inventando coisa para encher linguiça, né, para fazer o memorial dele render. E aí depois, com o tempo, eu vi que ele tinha razão, e eu acho que é um dos pontos mais importantes da nossa atividade, né, poder discutir, né, com os nossos pares, como se diz. Tá, eu vou então tentar falar muito rapidamente, para justamente poder debater, né. Em primeiro lugar, agradeço muito o Jorge, né, o Jorge Chalub, que tem se dedicado justamente a ver como está ocorrendo, né, o debate mais próximo a nós, né, desde pelo menos 2013, 2016, 2018, pensando marcos mais evidentes agora, enquanto que eu, né, vou tentar fazer uma coisa que volta um pouco mais atrás. Deixa eu, então, falar alguns pontos, só para, então, poder realmente ouvir vocês, que eu acho que é o mais interessante, né? Espero que vocês tenham recebido, né, o trabalho, isso facilita a própria discussão. Tá, o título, né, do artigo chama Da Revolução Burguesa à Modernização Conservadora. É um pouco esse, né, não sei se é a minha tese, mas o meu tema aqui, né? Eu acho bastante interessante, né, ver como 64, né, suscitou, né, a gente poderia chamar um debate, né, sobre até que ponto, né, o Brasil, pensando especialmente o golpe, né, se enquadrava ou não nas chamadas revoluções burguesas, e aí se pensou especialmente como uma revolução burguesa não clássica. Ligado a isso, né,
aparece o tema da modernização conservadora, né, que, na verdade, é uma questão que talvez possa vincular especialmente, né, e é vinculado, né, a análise, né, do Barrington Moore, do sociólogo norte-americano Barrington Moore, sobre as revoluções vindas de cima, né, que teriam justamente essa forma. O que eu acho bastante interessante é que, por motivos óbvios, hoje em dia ninguém mais fala em revolução burguesa, provavelmente não fala nem revolução, né? Talvez se fala em revolução em outros domínios, como da ciência, coisas do tipo, mas o tema da modernização conservadora ganhou muita força, né? Tanto associado a 64, né, como uma chave, né, para pensar 64 como uma experiência, então, de mudança econômica, modernização econômica com repressão política, e até como uma chave interpretativa mais ampla sobre o Brasil, né? Agora, por outro lado, né, a questão que me parecia subjacente a ela, que era justamente a Revolução Burguesa, e até que ponto, né, o Brasil, e especialmente 64, entrava ou não, né, nessa caracterização, desapareceu. Isso me lembra um pouco até a discussão do Weber, lá, pensando lá na ética protestante, né, o espírito do capitalismo, né, como talvez os puritanos lá dão origem a algo que depois as pessoas até não sabem mais, né, o que é, né, como comportamento, né, rotineiro, acesso mudando e coisas do tipo. Então, um pouco é isso a questão em geral. Deixa eu só explicar, então, como eu cheguei a esse tema, e aí talvez eu vou só apontar alguns pontos, né, para, de alguma maneira, espero facilitar o debate. Na verdade, essa questão, acho que me atormenta, de alguma maneira, o que 64 pode nos ajudar e não ajudar, né, a pensar, né, as atribulações que a gente está vivendo hoje, né, acabou de ter um exemplo agora, pelo menos desde 2016, né, desde o impeachment, né? Outro dia eu estava falando, né, no grupo, lá o pessoal falou, você agora chama de impeachment, não é mais o golpe, né? Mas tudo bem, um impeachment, um golpe parlamentar. Na época, né, um pouco depois, o André Botelho, o Antônio Brasil e eu fomos convidados a fazer um artigo para uma revista canadense sobre Unpox, sobre os grupos de trabalho no Unpox. E aí a gente insistiu muito, né, numa coisa que, de alguma maneira, então, eu tenho levado adiante, que o desafio que 64 representou para as ciências sociais é comparável ao desafio, né, que a gente tem vivido no Brasil há algum tempo. E aí talvez até pensar os marcos, né, de quando que isso começa, já é uma questão controversa. Talvez até eu acho que o Jorge tem tratado mais disso, desde 2013, 2016, 2018, como eu disse antes. Isso, apesar dos contextos, né, serem fundamentalmente diferentes, né, e eu acho que a grande questão aí é a Guerra Fria, né? 64 só se entende na Guerra Fria, a gente já não vive mais a Guerra Fria. Mas é interessante, então, pensar como, de alguma maneira, ciências sociais, como a gente conhece, ou conheceu, foi um produto de 64, né? E eu acho muito sugestivo, né? É uma observação do Werneck, que eu acho que é a primeira nota de rodapé, que está nesse texto, como boa parte dos trabalhos, né, importantes que surgiram, né, nessa área, né, trataram especialmente, em grosso modo, do tema da modernização conservadora. E eu acho que a gente tem um desafio comparável no momento que a gente vive, né, e talvez, especialmente, aí a gente poderia pensar nós da ciência política, até porque durante um bom tempo, né, a gente se acostumou, quis acreditar que o Brasil era uma democracia consolidada. Isso acho que agora está pelo menos em questão. Desculpa, eu vou ter que fechar a porta da mensagem, está chegando gente, está chegando minha mulher, minha filha, e vai ter... Opa. Tem um cachorro aqui, tem sempre problemas, são problemas aí do virtual, né? A gente até esquece, mas agora volta.
Então, essa é um pouco a motivação mais ampla. Depois, sei lá, o que é. A gente tentou fazer um projeto temático no CNEDIC, que era um pouco a crise, eu estava um pouco ligado mais a essa coisa, o projeto temático não deu certo. Acho que a minha bolsa do CNPq, a temática é essa, das interpretações de 64, e eu tenho dado curso sobre isso. Na verdade, até a primeira parte, né, que eu chamo do debate paulista, é basicamente o que eu dou em curso. Né? Eu juntei isso, então, com uma segunda parte, que seria mais como intelectuais comunistas, então, estão discutindo uma questão análoga, né, que é a via prussiana, e, por fim, né, o final do texto tenta justamente ver, né, o que esse debate dos anos 70, né, tem nos dizer ou não hoje. E aí deixa eu até, então, talvez, espero que possa ajudar um pouco o Jorge, dizer o que eu queria fazer de início, e logo percebi que não dava para fazer. Eu queria fazer uma espécie de história do conceito de revolução burguesa não clássica nos anos 70, que é uma coisa impossível, né? Porque, em primeiro lugar, a amplitude, né, de história do conceito, pensando, é muito mais ampla, né? E não é exatamente o conceito, a revolução burguesa não clássica que está me interessando. Isso, de alguma maneira, explica, tem um certo desequilíbrio no trabalho que eu percebi, né, relendo. Ou seja, na verdade, eu estou concentrado na primeira parte, que é mais ligada à Escola Paulista de Sociologia, pensando especialmente em Fernando Henrique Cardoso, Francisco de Oliveira e Florestan Fernandes. Mas me pareceu muito sugestivo perceber como essa é uma discussão muito mais ampla, e especialmente, né, como intelectuais, então ligados ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, como Carlos Nelson Coutinho, Ivan Ribeiro, Luiz Werneck Viana e José Chazin, fizeram a discussão especialmente da via prussiana e também, né, em alguma medida, né, nessa época, usaram, né, um pouco, como muitos, né, como Lukács, né, de alguma maneira reinterpreta via prussiana, e também começa a introduzir Gramsci. Eu até tenho a impressão que o Gramsci, naquele momento, não está tão presente. Então, é um debate meio que análogo, na verdade, eles não estão discutindo diretamente 64, como os pianos, que até os pianos é um termo errado, né? O Chico de Oliveira não era na época, mas como os caras que estão em São Paulo, né? No momento, mas é óbvio, né, que isso está ligado ao que o Brasil vivia então. E, por último, tem um pouco também o que acontecia, né, além do Brasil, né, pensando especialmente o que veio a ser chamado de Revolução Vinda de Cima, ou até também a ideia, né, da persistência, né, do antigo regime, Revolução Vinda de Cima pensando em Moore e persistência do antigo regime pensando Arnold Meyer. Então, deixa eu apresentar rapidamente a ideia lá de como está a coisa do Fernando Henrique, do Chico de Oliveira e do Florestan, para depois ir para as considerações finais e a gente poder discutir. Tá, o primeiro ponto, para mim, interessante, também é apontar que tem um debate, que isso talvez não é tão percebido, né, especialmente quando se trata, né, os autores, e trata os autores isoladamente, né. Eu penso especificamente o Chico de Oliveira, né, que, em geral, é visto especialmente quase que respondendo, né, ao Celso Furtado, né, a coisa do arcaico moderno, né, na economia brasileira crítica à razão dualista, crítica a isso, mas me parece que o Celso Furtado é mais o alvo aparente dele, o alvo mais direto dele, como ele mesmo, Chico de Oliveira, indicou em entrevista, é o Fernando Henrique Cardoso, e a ideia do Fernando Henrique Cardoso que 64 poderia ser entendido como uma revolução econômica burguesa. Então, deixa eu rapidamente, de uma maneira muito
esquemática, falar um pouco dessas posições e depois ir para as conclusões finais para a gente poder fazer a discussão. O Fernando Henrique Cardoso, acho que o Pedro está aqui, né? O Pedro e o Léo, né, que são especialistas, né? E Fernando Henrique Cardoso, então, sei lá, se eu falar qualquer besteira, vocês também me corrijam. De qualquer maneira, é muito interessante que é o Fernando Henrique Cardoso que lança a questão. Acho que ele costumava, eu acho que ele tinha essa capacidade e lança isso numa situação muito específica. Um seminário em 1971, realizado na Universidade em Yale, na Alfred Stepan, quem leva à frente esse seminário e que vai resultar naquele livro famoso, Authoritarian Brazil. 71, o ano é muito importante. Por que o ano é importante? O ano é importante porque é justamente o ano em que você tem, talvez, um dos momentos mais fortes da repressão política, com crescimento econômico muito, muito acentuado, que é o milagre econômico. E é justamente aí, nesse contexto, né, que o Fernando Henrique vai lançar uma ideia, né, acho que talvez até de uma maneira meio reticente, ousada e reticente ao mesmo tempo, que ele vai dizer que o movimento politicamente reacionário de 64 pode ser entendido como uma revolução econômica burguesa. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, a gente tem que pensar que ele tinha publicado há pouco tempo Dependência e Desenvolvimento da América Latina, em 69, da Coenzo Faleto, que de alguma maneira é o livro que então faz com que ele ganhe fama, né, um lugar aí, sei lá, no campo intelectual, chame-se que quiser, e justamente, né, ele está dizendo, né, que a revolução econômica burguesa, num país como o Brasil, quer dizer, especialmente, integração da burguesia no capitalismo internacional, de uma maneira dependente e associada. Para fazer isso, eu não vou entrar em detalhes, que eu acho que eu já estou falando demais, né, mas ele vai criticar diretamente o Celso Furtado e o Hélio Jaguaribe, né, tem até lá o número especial do Tempos Modernos, a revista do Sartre, né, mas é verdade que, em primeiro lugar, Celso Furtado, né, e Hélio Jaguaribe, né, especialmente Celso Furtado, que aí está associado àquilo que foi chamado de estagnacionismo, né, eles escreveram, né, o número da Tempos Modernos é de 67, né, enquanto, né, que o artigo do Fernando Henrique, né, que é publicado no Brasil como Regime Político Brasileiro, é publicado em 72. É um outro momento, né? Então, toda a tese da pasteurização, essas coisas aparecem nesse sentido. Como é que o Chico de Oliveira reage a esse argumento do Fernando Henrique? E eu acho que, basicamente, o que ele está fazendo na economia brasileira, crítica à razão dualista, é reagindo ao Fernando Henrique Cardoso, e eu acho que isso as pessoas não percebem direito. Ele reage de uma maneira textual, né, ele até diz, reage, o artigo foi escrito contra, né, o Fernando Henrique Cardoso, né, mas ele reage dizendo, não é uma revolução burguesa, é uma contra-revolução. Né? E ele está pensando, especialmente, né, como por via repressão, se acentua, né, a própria exploração da força de trabalho, que, na verdade, o Fernando Henrique também fala, né, na análise dele. Mas tem diferenças muito importantes. Né? A primeira diferença importante, eu só vou marcar algumas, é o fato que o Fernando Henrique está pensando, basicamente, a relação entre nações, né, a teoria da dependência. O Chico de Oliveira diz que o importante, na verdade, são as lutas de classes internas. Mais do que isso, ele diz, a verdadeira revolução burguesa no Brasil foi a Revolução de 30, que aí, de alguma maneira, a burguesia industrial passa a ser hegemônica, a própria economia passa a ser voltada, né, para a produção urbana, tanto para cidades como industrial. E talvez o ponto que eu queria destacar, que eu acho mais importante, ele relativiza a ideia de modernização, que é muito forte no Fernando Henrique Cardoso, né? Pensando os efeitos, né, econômicos de 64. Na verdade, né, então, pensando que a Revolução Burguesa aconteceu antes, em 30, ele diz que essa Revolução Burguesa também acontece combinando arcaico e moderno, e onde isso acontece especialmente, né, acho que dá para ver bem, né, na visão do Chico de Oliveira,
é na legislação trabalhista, né, que não é estendida ao campo. Ele diz, isso não é por acaso, justamente porque o campo, então, que a gente pode identificar com supostamente arcaico, né, ele vai, então, poder oferecer alimentos baratos para a cidade, e mais do que isso, né, vai ter um exército de reserva permanente, né, que é funcional até manter os salários, né, da indústria baixos, né. Isso também acontece nas próprias cidades, né? Ele diz, o que se fala de inchaço do terciário, do setor de serviços, é mentira, né? Na verdade, é aí que está aparecendo esse exército industrial de reserva, que está imbricado, né? Então, o chamado arcaico e moderno. Então, no fundo, ele diz, isso, a maneira que a Revolução Burguesa no Brasil se dá na verdade, combinando o arcaico e moderno, isso desde 30, e 64, na verdade, intensifica, né, o que seria tendências anteriores, até em termos da exploração da força de trabalho. Aí eu chego, finalmente, ao Florestan, né, o Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil, né, que o livro é de 75, né? Eu acho que o Florestan Fernandes, no caso, ele está desenvolvendo a discussão, e desenvolvendo no sentido que ele está pensando especialmente o estilo de revolução burguesa no Brasil e na periferia. Ou seja, ele está pensando, ele está chamando de revolução burguesa, não simplesmente como um episódio histórico, mas como um fenômeno, né, estrutural, né, que, de alguma maneira, segue diferentes estilos, né? E é até interessante o uso do termo estilo, né? Estilo da Revolução Burguesa, Florestan, que o Mannheim, né, é um autor tão importante para ele, né? E justamente o que eu diria que o Florestan está pensando nessa Revolução Burguesa no Brasil é que ele diz, 64, em alguma medida, é uma Revolução Burguesa, mas se dá como uma contra-revolução, de alguma maneira está combinando os elementos dos dois autores, né? E aí, pensando mesmo nessa relação, tanto a dupla articulação, que o Florestan chama, né, internamente, na combinação do arcaico e moderno, como externamente, né, que é talvez, isso seria um elemento mais do Chico de Oliveira, como externamente a relação com o imperialismo, né, especialmente na passagem, então, para o capitalismo monopolista e o imperialismo total. Então, de maneira geral, que eu já falei 22 minutos, né, é isso nessa discussão que eu acho muito interessante, que de alguma maneira, paralelamente, tem então a discussão dos intelectuais comunistas sobre a via prussiana, que na verdade são temas, né, talvez não diretamente de 64, mas nesse ambiente, de alguma maneira, da história brasileira, que eles estão também, né, chamando a atenção. E talvez é especialmente importante, e aí eu poderia provavelmente desenvolver já o Carlos Nelson Coutinho na Democracia como Valor Universal, né, que de alguma maneira, né, já num outro contexto, né, então já não é tanto o contexto autoritarismo, mas a gente pode dizer da transição, que ele, na verdade, está dizendo que o caminho, né, que está se buscando, o que ele acha que deve fazer, reverter nessa orientação que, de alguma maneira, ele identifica com a via prussiana. Tá, deixa eu, então, chegar nas considerações finais, né, para não falar demais, não exagerar. As considerações finais, um ponto que eu acho importante, que eu quero destacar, é justamente que, mais ou menos, quase na mesma época, né, o Bertrand Moore publica, né, em 66, né, o seu livro lá, que vira um clássico, Origens Sociais da Ditadura e da Democracia. Todo mundo conhece, né, mas rapidamente isso fala. É interessante que o Bertrand Moore, né, que está, desde então, acho que sociologia histórica comparada vai ter um grande peso, vai falar, não tem só uma via para modernidade, não é como a teoria da modernização pensava, não tem só a revolução burguesa, que no fundo ele está pensando como resultado final, combinando capitalismo e democracia, e aí ele pensa
sei lá, a Guerra Civil Inglesa do século XVII, a Revolução Francesa do século XVIII, a Guerra Civil Americana como exemplos, como tem as revoluções vindas de cima, então que uma aristocracia territorial continua, né, tendo grande peso, né, e vence uma revolta popular, né, no posterior desenvolvimento capitalista, e ele pensa a Alemanha e Japão como grandes exemplos, e tem a Revolução Camponesa, né, que seria China e Rússia, que depois deram origem a socialismo ou comunismo, é o termo que ele usa, né? E também interessante que ele diz, ó, a Índia aqui é uma exceção. É muito interessante o que o Bertrand Moore está fazendo. É interessante, no nosso caso em especial, né, justamente como você pode associar, por exemplo, a ideia do Fernando Henrique, que você tem esse movimento politicamente reacionário, mas que economicamente, né, equivaleria a uma revolução burguesa. Isso, de alguma maneira, pode ser visto, né, nos termos, né, do Bertrand Moore, pensando em modernização conservadora. Eu acho que o Florestan Fernandes vai mais longe, né? Vai mais longe justamente quando ele está pensando, né, Revolução Burguesa como um fenômeno estrutural que segue estilos variados. E é muito interessante que, como ele está pensando o que é importante no caso brasileiro, né, que ele vai dizer que no caso brasileiro, né, que de alguma maneira vai ter um interesse maior para a periferia, ele diz que o resultado final é não combinação de capitalismo e democracia. Tá. Isso, então, essa discussão. E agora, o que também é interessante, anos depois, o Arno Maier parte, naquele livro que é muito, muito bom, né, A Força da Tradição, ele me parece, né, pensando a Europa em particular, ele vai como que generalizar a tese da revolução vinda de cima. No fundo, ele vai falar, não é uma exceção, mas é quase a regra, né? E aí pegando já, sei lá, até a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, como os 30 anos, que no fundo, né, o antigo regime teria muito mais peso, dificuldade de passar. Que muito, ele traz informações muito boas, mas o Wilson a gente conhece, sim, tem informações muito boas, mas ele tem uma certa tendência de generalizar, né? São todos os casos assim. O que me parece que o mais interessante do Bertrand Moore, não, que há possibilidades diferentes, e é aí que a comparação é interessante. Eu acho que isso está no Florestan, talvez na primeira parte, especialmente da Revolução Burguesa do Brasil, na última parte, não tanto. Tá, o que eu queria dizer, que isso de alguma maneira talvez levasse o problema para um outro nível, não tanto dos casos, mas do momento da Revolução Burguesa. Ou seja, né, eu diria que é interessante, né, como a gente pode pensar o nosso momento. O que eu tentei fazer no texto agora, eu apresentei no nosso grupo lá de pesquisa, Pensamento Político no Brasil, não tinha falado ainda, não tinha feito a discussão lá com o André, né, que eu tive que escrever rapidamente esse texto. O André é interessante, que é dos poucos analistas atuais, não sei o que o Jorge acha, que dialoga, né, com essa literatura, né? Dialoga especialmente com o Fernando Henrique Cardoso, é verdade que ele está vendo de uma outra, o André Singer, né, desculpa, está vendo de uma outra maneira, né, não é a revolução econômica burguesa de integração da burguesia no capitalismo internacional, né, pensando, né, como, sei lá, situação que teria começado na segunda metade dos anos 50, mas que em 64 se torna, então, especialmente forte. Mas ele vai pensar justamente, né, numa burguesia, né, como a brasileira, que está, no fundo, renunciando a esse projeto, né, quando não aceita, por exemplo, o chamado ensaio desenvolvimentista. E também é muito interessante, talvez nos pontos mais, nos capítulos mais interessantes do Lulismo em Crise, né, quando ele vai falar dos 3 partidos brasileiros, né, pensando talvez em termos de média duração, né, como existiria, né, tanto, né, o partido da classe média, né, antes identificada com o DN, depois com o PSDB, o partido
Popular, identificado antes com o PTB, depois com o PT, e o Partido do Interior, o PSD, e depois o PMDB, como há um jogo aí, e de acordo com a análise do André, no último ciclo democrático brasileiro, tanto o Partido da Classe Média como o Partido Popular que, de alguma maneira, dá direção, né? Mas ele precisa desse Partido do Interior, que pode ser identificado com arcaico, no sentido do Chico de Oliveira, na combinação de arcaico e moderno. Agora, por outro lado, falta o André, no meu ver, né? Falei isso para ele, a perspectiva de longa duração, que é a perspectiva do Florestan Fernandes ao ver a Revolução Burguesa no Brasil como um processo que não é simplesmente um acontecimento, uma conjuntura, mas que vem pelo menos desde a independência, nessa combinação arcaico-moderna, essa ligação com o exterior. E deixa eu acabar, que eu já falei 30 minutos. O que também me pareceu muito interessante internacionalmente, como a discussão desses autores, que é pensar, por exemplo, a relação economia e política, né? Como isso ganha muita força ultimamente, né? Eu pensei num texto muito recente do Dylan Riley e do Robert Brenner, que saiu na New Left Review, acho que no final do ano passado, em dezembro do ano passado, né? Que eles vão falar em capitalismo político. E justamente a ideia é que, há algum tempo, né, formas extraeconômicas, né, formas políticas estão sendo usadas cada vez mais, né, até também pensando no centro, né, capitalista, numa situação que já não é de crescimento, né, ao contrário do que foi no debate desses autores, mas, na verdade, ao contrário, né, não cresce, né, como é que, sei lá, me fugiu a palavra agora. E muito interessante, particularmente interessante, até diria, né, como a questão que, no fundo, o Chico de Oliveira, pensando na relação arcaico-moderno, né, ele vai dizer que a acumulação primitiva, como Marx imagina, não é simplesmente a gênese do capitalismo, é estrutural. Esse tema tá na ordem do dia, né, se a gente for pensar desde o Harvey, né, na acumulação por expropriação, né, acho que também, né, Nancy Fraser, né, tem ideias bastante interessantes, né, o que, de alguma maneira, o que eu estou querendo sugerir, que esse debate, né, tem muito que nos dizer, né, tanto no Brasil como mais que no Brasil. Agora, por outro lado, isso que talvez seja ironia, os termos do debate já não estão presentes, né? A questão da Revolução Burguesa, isso desapareceu, acho que até por motivos políticos, né? Mas, por outro lado, eu até diria, eu mudei também essa parte, foi depois da discussão do grupo, né? Não estava tão forte. É verdade que ficou meio abrupto esse final também, agora que eu reli, eu percebi isso, acho que eu vou ter que mudar outra vez. Mas a gente não tem um instrumento conceitual para entender, para explicar, né, o que está acontecendo, como talvez, né, naquele momento, né, já distante, me parece que houve esse esforço, e bem ou mal, com posições muito diferentes, né, a gente teve que ganhar. Desculpa, especialmente Jorge, então, se eu falei demais, né, mas era basicamente isso. Obrigado, Bernardo. Bom, sem mais delongas, já passo a palavra, então, para o Jorge. Com você, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco discutindo. Não, que isso, Artigas. Começar agradecendo, claro, é um prazer estar aqui com tantos colegas que também não têm tanto contato, mas outros que eu tenho muito contato aqui dos nossos grupos de debate, de trabalho, né? Enfim, até antes, muito brevemente, pedir desculpas, eu estou andando muito ausente desse fórum aqui, mas por razões alheias e minha vontade. A última vez eu estava em Pelotas, lá numa mesa, tentei até entrar e caiu no meio do deslocamento, não consegui colocar, mas enfim, é um prazer estar aqui. Estarei mais frequente, enfim, um prazer debater, tanto conversar com o Bernardo, ouvir ele aqui, quanto debater o texto dele, que é ótimo, enfim. Vou levantar uma série de questões, né, tentar ser breve também, mas começar levantando, né, que como boa característica dos textos do Bernardo, ele tem um talento muito grande para organizar o debate, né, quer dizer, para mapear bem, construir debates, construir questões. Então, assim, o texto é muito claro de levantar um ponto. E o texto, assim, para mim é interessante por vários pontos, né? Enfim, eu diria que tem 3 pontos, eu não vou cair aqui
digressão biográfica, mas tem 3 pontos pelos quais eu vou tratar o texto, que tratam um pouco dos meus trabalhos também, né, de coisas que eu produzo, assim. Primeiro ponto é o debate em torno de 64, né, que sempre foi algo que me interessou muito e que vez ou outra eu quero voltar e que remete um pouco à minha tese sobre a UDN, né, que para mim era muito central esse debate sobre 64, sobre as interpretações colocadas, né. O segundo ponto, é algo que eu vou desdobrar um pouco aqui, é que é curioso, né, você trouxe esse tema do Werneck, né, de pensar as interpretações sobre 64 e a ciência social brasileira. Quer dizer, fiz um curso dele no antigo UPERJ sobre isso e cheguei a dar um pouco 2 cursos no Infix meio parecidos, né? Então tem um debate que levanta nesse ponto que é interessante, que eu vou fazer algumas questões por aí, sobre o seu mapa e o ponto, né? E um terceiro ponto é como isso remete um pouco no que a gente pode chamar contemporaneamente de usos políticos da história, né? Isso quer dizer que eu acho que tem um pouco seu tema, né? Isso quer dizer, e que eu vou começar por esse último ponto, que eu acho que talvez seja o mais interessante para depois fechar com ele, né? É curioso como certos momentos, não é isso, de interesse histórico se correlacionam com algo, com os nossos debates do presente, né? Esse é um primeiro ponto a ser colocado, né? Quando a gente estava nos governos do PT e estava pensando para que caminhos ia a República de 88, a Nova República, estavam pipocando, inclusive, meu trabalho sobre a República de 46, né? Muitos trabalhos. Quer dizer, que era uma tentativa de entender os nossos descaminhos, nossas perdas, nossos limites da nossa experiência semidemocrática ou mais próximo do democrático anterior. Então, fazia sentido voltar para 46 e tinham muitos trabalhos, não só historiográficos, mas tentando olhar esse período, né? E no pós-2013, sobretudo quando a gente tem um cenário de crescimento da direita, me parece que tem 2 tipos de trabalho que crescem, né? Um trabalho, sobretudo, sobre 30, quer dizer, o interesse por trabalhos que vão tratar, do próprio Paulo, que está aqui, não é isso? Tratar sobre integralismo, tratar sobre, digamos, perspectivas de extrema-direita, das décadas de 20 e 30, não é isso? Colocadas. E me parece também que o seu trabalho, Bernardo, ao lado de outros movimentos que têm sido feitos, trazem um pouco essa bibliografia. Eu concordo com você. Do ponto de vista do pensamento brasileiro, o debate sobre a década de 70 é pequeno ainda, menor do que seria desejado, e eu acho que o seu trabalho contribui muito com isso e traz muito essa questão, né, sobre tentando, e eu acho que a sua escolha do objeto é feliz, eu vou te demandar coisas que não estão aqui, o que é bem injusto, mas ele é feliz, porque eu acho que ele ilumina um pouco como esse debate mobilizou tanto figuras que tinham a academia como, digamos, como espaço principal de socialização, né, esse que era o cara da Escola Social Paulista, mas também figuras que até tinham trajetória acadêmica, alguns deles, mas se viam, digamos, falando para fora, né? Falando para o mundo, falando para a organização, se viam, digamos, como intelectuais públicos, tanto quanto acadêmicos, né? Por mais que, na época, esse sentido de intelectual público fosse muito diverso do que a gente pensa contemporaneamente, né? Então, eu vou começar um pouco por aí, por causa desse desdobramento, né? Para depois chegar mais à frente, porque eu acho que é interessante que um trabalho a ser feito, que você contribui, que é um trabalho aberto, é pensar um pouco a historicidade dessas interpretações de 64. Né? Porque, assim, você abre 2 pontos, né? Você abre o debate que vai a partir do texto do Fernando Henrique, acho que você organiza muito bem, tanto o Chico de Oliveira como uma resposta, como o Florestan como uma resposta, e pensando, sobretudo, a partir de 2 eixos, né? Da relação interno e externa. Não é isso? E da questão da luta de classes, por um lado, e do modo como eles compreendem essa modernização, que era um mote um pouco do Werneck, porque na cabeça dele ele estava o tempo todo dialogando com a ideia de modernização e moderno, né? Que era a dicotomia que ele mobilizava para articular isso. Tem o moderno e tem a modernização, né? Esses eram os 2 pontos que ele articulava. Agora, tem também, e eu fiquei pensando do ponto de vista de uma ciência social, que não é da Escola Sociológica Paulista, mas que tem por 64 um eixo, cara, uma série de autores que eu fiquei pensando ao ler o seu trabalho. Exemplo, tese da Elisa Reis sobre elites agrárias da década de 30, não é isso? Tese do Otávio Velho, não é isso? Sobre campesinato. O próprio Simon Schwartzman, não é isso? Os trabalhos do Simon Schwartzman, todos eles são trabalhos que estão pensando a questão da modernização e pensando 64, tendo conta nisso. E isso eu estou olhando... E, assim, o próprio Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Quer dizer, ao fim e ao cabo, é até curioso, né? Porque a tese é diretamente sobre 64, mas eu diria que, por vezes, tem trabalhos outros que falam até mais de 64 do que o que trabalha de sistema eleitoral, porque o que trabalha de sistema eleitoral é um pouco a chegada a 64, né?
o cálculo do conflito, a paralisia decisória, né? Mas tem trabalhos posteriores que estão pensando justamente que modernização é essa, né? O que a gente está produzindo, não é isso? Isso quer dizer, qual o lugar, digamos... Claro, o Vanderlei, nenhuma dessas figuras aqui trabalha com algo que eu acho que eu estou te demandando injustamente, talvez colocando, com uma perspectiva marxista prioritariamente, talvez o Otávio Velho seja o que mais se aproxime, por mais que eu acho que tem mais... Tem um Lenin ali, mas tem muitas outras influências ali colocadas, e não tem a perspectiva da classe aí colocada que ajuda a dar uma organizar o seu ponto. Mas eu fiquei pensando nessas interpretações e essas tentativas de compreender um pouco esse meio de modernização. Da mesmo modo que eu fiquei pensando, e aí é meu cacuete de ficar estudando a direita, não é isso? Como, do ponto de vista dos intelectuais da direita que estavam alinhados à ditadura, não é isso? Eu penso no livro de 77 do Reale, tem uma tentativa de tentar dar um sentido àquela experiência justificando a ditadura, não é isso? E pensando a transição. Ou os próprios textos do Roberto Campos, não é isso? Quer dizer, o esteja de intervenção do Campos de dando conta. Como tem esses intelectuais, digamos, alinhados à ditadura que estavam tentando dar sentido a essa modernização, né? Então, de fato, me parece que o debate sobre o sentido e a historicidade desse debate é um ponto muito interessante. E aí eu começo alguns paralelos soltos aqui para não colocar, né? Porque me parece que, e eu fiquei pensando, isso é uma coisa que me coloca, né? Parece que, recentemente, por uma, digamos, hiperespecialização disciplinar que faz com que os historiadores sejam preocupados com objetos cada vez mais determinados, recortados, né? E com que as ciências sociais, de uma maneira ampla, esteja dialogando de uma perspectiva diversa, mas muito influenciada por uma preocupação da quantificação, por uma preocupação de criar modelos, não é isso? A gente tem um certo déficit de historicidade na compreensão da nossa interpretação do Brasil recente, né? Os trabalhos que muitas vezes tomam pós-2013, muitas vezes eles achatam esse período histórico como se 13 fosse muito parecido com 15, muito parecido com 18 e muito parecido com 20, mas não é, né? Tem uma historicidade fina aí, que eu acho que a gente que está falando mais da ciência política, isso é mais dramático da ciência política, né? Que a ciência política, uma boa parte dela retira a historicidade de muitos objetos, né? Parece que eles não são totais de historicidade, né? Você está fazendo explicações, são feitas, modelos são feitos para durar para além da história, não é isso? Então, você tem que, enfim, com todo a contribuição, não quero menosprezar aqui, não é isso? Com toda a contribuição que o Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo deram para a interpretação do sistema político brasileiro, que é fundamental, as tentativas, e isso é um pouco mais do Limonge, de justificar o modelo, às vezes reforçam essa dimensão da pouca historicidade recente, né? E eu estou pensando tanto no livro mais recente, quanto a crise atual, né? O artigo que eles escreveram, Novos Estudos do SEBRAP. Estou falando isso, pegando esse gancho mais recente, para pensar como o 64 também a historicidade das interpretações é um ponto relevante, não é isso? E aí eu queria até te ouvir se você já tem uma hipótese sobre isso, não é isso? Em que momento essas interpretações, mesmo as que estavam na universidade, dialogavam com as mudanças do regime, né? Porque interpretar 64 em 71, não é isso? É dramaticamente distinto de interpretar 64 em 75, né? Então, primeira questão que eu ia levantar, falei para caramba, essa questão da historicidade das interpretações. Segunda questão que eu queria te ouvir um pouco também, Renato, que dialoga com essa questão, que eu acho que outra questão que se torna particularmente contemporânea é o debate sobre a caracterização do regime, né? Que você que está no seu texto, que você traz até um pouco do Juanismo, esse colocado, e eu acho até interessante, achei que você ia fazer no texto, né? Porque a trajetória do Fernando Henrique, né? Do Fernando Henrique, sociólogo da década de 70, para o cientista político, como você brinca em certo momento do texto, mais à frente, faz um certo diálogo entre a escola sociológica paulista e o que o que veio depois de ser chamado de transitologia, né? Isso quer dizer, uma certa tentativa sobre a mudança dessa transição colocada, né? Então, e é curioso, porque parte das conclusões dessa transitologia, e até da crítica ao Jaguaribe que você coloca, mas também num certo debate com a teoria marxista da dependência, não é isso? Era a crítica ao conceito de fascismo para dar conta daquela experiência autoritária. E aí, a gente dá conta de algo que é brutalmente distinto do esforço recente feito, não é isso? Porque tem um esforço recente de olhar e falar, olha, em certa medida,
o conceito de fascismo pode ser útil para explicar o que aconteceu no Brasil pós-2013, parênteses, nenhuma de medida dizendo que junho de 2013 foi fascista, pelo amor de Deus, mas dizendo que tem atores de discursos políticos e linguagens políticas públicas para as quais o conceito de fascismo pode ser, não é isso, uma chave teórica válida para interpretá-los. Não é isso? Então, nessa mudança do período para cá, no contexto do período, o conceito de fascismo soava como algo um pouco, digamos, incompatível com essa modernização que foi diagnosticada pelos autores. Né? Eu já falei isso algumas vezes, correu o risco de me repetir, mas o público é diverso aqui, né? Eu sempre lembro do prefácio do Florestan Fernandes ao livro do Gilberto Felipe Vasconcelos, ao Gilbertão, meu ex-colega em Juiz de Fora, não é isso? Ideologia Curupira, em que o Florestan, basicamente, de uma maneira educada, escreve: olha, é muito legal o trabalho do Gilberto sobre integralismo, mas essa coisa de fascismo não é o que interessa para a gente aqui na década de 80, não é isso? A gente está lidando com outro contexto. Exatamente esse ponto, exatamente isso. A gente está lidando com outro contexto. O fascismo é uma coisa passada, não é isso? A ditadura teve um caráter modernizante e a gente tem que entender agora a ordem social competitiva, a autocracia burguesa, que não se expressa de uma maneira fascista, não é isso? Olhando para, digamos, sobretudo para o núcleo do entorno do Bolsonaro, é uma perspectiva interessante de ver como esse debate sobre modernização, fascismo, sobrevive contemporaneamente, né? Fazendo esse vínculo colocado. E, por fim, que eu já estou falando demais, estou correndo o risco de falar próximo, o comentário próximo de quem apresentou com uma delicadeza extrema, eu vou trazer só, digamos, eu diria, talvez uma pequena discordância sua, Bernardo, que você colocou, que eu acho interessante para trazer, assim, que são 2 pontos, assim. Eu já demandei uma coisa de falta, agora é só uma pequena discordância. É interessante que você repete na sua fala e no seu texto que parte da dificuldade da adaptação do debate sobre a Revolução Burguesa é porque a gente não estaria mais na Guerra Fria. E eu diria, do ponto de vista geopolítico, não. Mas do ponto de vista da categoria mental de vários autores, sim. E esse é um ponto interessante, não é isso? Isso quer dizer... E aí eu dou alguns exemplos nos meus pontos. Entrevista do Eduardo Vilas Boas ao Celso Cais, publicado pelo CPDOC, não é isso? O Eduardo Vilas Boas repete o tempo todo que parte da justificativa da ação militar do Bolsonaro é que a gente está numa nova Guerra Fria. Com traços diferentes, mas a Guerra Fria continua sob outros aspectos. Outro aspecto é que boa parte da política externa da extrema-direita, de Ernesto Araújo a Felipe Martins, estou falando do ponto, até as figuras do entorno do olavismo, partem do pressuposto de uma Guerra Fria, não é isso? Em outros termos, porque a Guerra Fria não é mais organizada no pós-48, não é isso? A Guerra Fria agora tem por figuras a China, a Rússia, outro Oriente, não é isso? Mas a ideia do Ocidente e a ideia do globalismo e a ideia do todo colocado cria uma ideia de Guerra Fria levantada, né? Então, assim, isso é um ponto curioso. O que talvez traga de novo ao centro a reflexão sobre revoluções burguesas, tipos de modernização e processo de modernização. Porque a gente está tendo que lidar de novo com esse ponto, né? E aí, só para encerrar, que eu já falei muito, eu acho que tem, por fim, 2 coisas que eu quero saudar o seu trabalho e que eu acho que são importantes. Uma delas é que eu acho que tem um esforço que me parece algo que é absolutamente central para o pensamento brasileiro hoje, que é conseguir pensar isso, quer dizer, o pensamento brasileiro não apenas como, digamos, uma certa tentativa da jabuticaba da particularidade, mas articular ele, como você traz a partir do Florestan, a casos globais no debate da periferia, né? Da periferia do capitalismo, inclusive pensando como os debates do pensamento brasileiro da periferia do capitalismo podem contribuir para pensar casos centrais, para pensar temas centrais. Então, acho que o texto contribui muito para isso, né? E por segundo ponto, e aí voltando ao que eu falei que ia começar levantando, eu acho que precisamos, e isso é um ponto, reabrir a forma como as humanidades e ciências sociais fazem o debate sobre 64. Isso é fundamental. Porque, basicamente, o debate sobre 64 teve um momento muito marcado pela biografia que você debateu, mas ele passou a ser marcado, sobretudo a partir da década de 80, por uma biografia de crítica ao populismo, não é isso? Isso quer dizer, muito inspirada depois na tese da Argelina Figueiredo e muito inspirada no Daniel Arão, na João Castro Gomes, tem ótimos trabalhos. Mas que, entretanto, não é isso?
produzem um 64 que, digamos, que passou a ser tratado por uma historiografia organizada assim, mas que está longe de dar conta de 64, como perspectiva de longo prazo, como momento, mais do que o acontecimento, não é isso? O processo, como você trouxe algumas vezes, pela questão. E eu acho que, sobretudo no debate recente, reabrir o debate 64 não é debater 64 só, né? Isso quer dizer, ao trazer o tema da Revolução Burguesa, é debater nosso processo de modernização, é debater, digamos, em que medida, como você traz de maneira muito clara, as relações entre capitalismo e democracia funcionam na periferia e como que o autoritarismo se faz presente, não é isso? Isso quer dizer, isso demanda uma bibliografia que olhe para além dos atores e que, digamos, passe do que, às vezes, eu não quero ser injusto com a Júlia de Castro Gomes, nem com o Leonel Arão, porque eles não fazem isso, mas que, por vezes, uma certa recepção pública gera uma percepção dos dois lados não democráticos que produziram 64. Isso está no discurso público, tudo bem? É só, para colocar, é só ler a coluna do Hélio Gaspari, do último final de semana, em que o Hélio Gaspari fala que houve 2 presidentes, não é isso? Que, na verdade, forçaram essa hierarquia das Forças Armadas, João Goulart e Jair Bolsonaro, com uma frase simples e direta, não é isso? Então, acho que não estou responsabilizando meus colegas da UF, por isso, pelo amor de Deus, em historiografia, que produz ótimos trabalhos, sobretudo pelas bases sociais do autoritarismo, mas eu acho que o seu trabalho é fundamental, porque, pensando nessa gancha inicial, digamos, pelos usos políticos da história, pelos debates, pelas formas que o pensamento político brasileiro pode contribuir para os debates do presente, é fundamental reabrir esse debate, eu acho que o seu texto reabre muito bem. Isso quer dizer, muito melhor do que o meu comentário, que eu acho que ficou meio fragmentário e mais disperso do que eu gostaria, mas, enfim, eu queria mais te ouvir mesmo. E obrigado de novo pelo convite, pessoal. Obrigado, Jorge. Ótima apresentação do Bernardo, ótimo comentário, ótimos comentários do Jorge. Eu acho que esse texto do Bernardo sendo apresentado agora, nessa nova etapa do fórum, eu acho que ele cai muito bem, porque ele dialoga entre a teoria política, o pensamento político-econômico, o pensamento econômico brasileiro. Reflete sobre os pensadores clássicos e traz esse pensamento para consubstanciar uma análise possível do contemporâneo e dos desafios que nós temos que enfrentar nessa nova etapa. Então, acho que dialoga perfeitamente com o rumo que a gente vem procurando traçar no fórum e do próprio projeto, né? Articulando temas, autores, tempos, contextos diferentes, enfim. Eu vou passar agora a palavra diretamente para os nossos colegas que estão aí, então podem usar diretamente o microfone no áudio, ou então através do chat, e eu vou repassando para o Bernardo. Pode começar por você, Andrés. Fique à vontade. Olá, oi, sou eu que quero falar. Estou aqui com o Andrés. Fabrício. Tá, Tudo Fabrício. bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem? O seguinte, gente, parabenizar o Bernardo pela fala, parabenizar o Jorge também, e eu queria reforçar um dos pontos do Jorge, a fala do Jorge, Bernardo. Que você fez uma observação interessante sobre o André, né? Vamos dizer, a falta de perspectiva de longo prazo, né? Mas não te parece que essa falta de perspectiva de longo prazo é um problema generalizado, como está apontando, né, o Jorge? Isso vem da nossa enorme, terrível ultra-especialização, né? Os historiadores não fazem pesquisas com raríssimas exceções, sobre temas muito amplos, vamos dizer, né? São temas cada vez mais específicos, especializados. E, por nossa parte aqui, né, eu posso falar, o Jorge pode falar, os cientistas políticos não pensam em perspectiva histórica. É raríssimo, com raríssimas exceções, nós sempre generalizando, não pensam. Então, esse parece ser um grande problema da reflexão sobre os últimos anos do Brasil, né? Hoje nós temos talvez um arsenal científico mais sofisticado,
mais institucionalizado, mais espaços de reflexão, né, acadêmicos, estruturados, mais dinheiro, não sei. Mas o nosso arsenal atual não se adequa a pensar o Brasil a longo prazo, né, em sua perspectiva histórica, como os grandes ensaístas faziam, né, até os anos 60, 70, e também com dificuldades de buscar essa perspectiva comparada que o Jorge também mencionou. Eu queria que você falasse, reagisse um pouco a isso, né? Pode falar, Pedro. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que eu não tive tempo de ler o texto inteiro, li mais da metade do texto, gostei muito do que li e também da apresentação. A minha colocação, na verdade, eu queria só fazer uma sugestão, uma pergunta, na verdade. Por que você não trabalhou o Caio Prado Júnior? Porque Caio Prado Júnior escreve em 1966, acho que é talvez o primeiro autor que coloca a questão, né, digamos, de crítica das interpretações do Partido Comunista mais tradicionais a respeito do caráter da Revolução Brasileira, né? E, evidentemente, isso, de certo modo, se vincula também com, enfim, trabalhos anteriores seus que eu conheço, que discutem exatamente os clássicos, né? As interpretações clássicas sobre o Brasil. De certo modo, o Caio Prado está basicamente, não só, evidentemente, dizendo, como todo mundo sabe, né? Fazendo uma crítica aguda às interpretações do PCdoB, né? Até 62, não é isso? Mas também dando uma interpretação do caráter complementar, digamos, do arcaico, do que aquilo que o pessoal do PCB chamava de feudal ou semi-feudal, né? Ele considera muito mais herança escravista, e a acumulação capitalista, não é? Eu acho que até os autores, é engraçado que eles não citam, né? O Caio Prado, não tenho a menor dúvida que o Chico de Oliveira leu o Caio Prado, a Conceição Tavares e o José Serra, que acho que você cita, acho que, de certo modo, até trabalham antes do Chico de Oliveira, né? O Chico de Oliveira, inclusive, cita a Conceição e o Serra, e umas passagens menos conhecidas ali do trabalho, eles abordam a importância do desigual combinado, inclusive como é que isso se reflete na expansão para a Amazônia, né? A transamazônica e a fronteira agrária, não é? Mas também eles também não fazem a citação do Caio Prado, né? Então, enfim, eu acho que também o Caio Prado influencia muito o João Manuel Cardoso de Mello, o Capitalismo Tardio, que, de certo modo, também é uma resposta, não é, a esse debate, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito influenciado pelo Caio Prado, um pouco via Fernando Novaes também, mas é muito crítico a interpretação que o Caio Prado dá para, pelo menos, a mudança estrutural e a dinâmica do capitalismo brasileiro, né? Então, eu só fiquei, na verdade, com essa pulga atrás da orelha. Por que o Caio Prado, que certamente você conhece, não está discutido, não começa, aliás, ali o debate, né? Obrigado. Obrigado, Pedro. Maria. Oi, Bernardo, tudo bom? Boa noite, pessoal. Li seu texto assim com muita vontade, né? Até porque a gente tem discutido isso muito no grupo de pesquisa, no Lema. E aí eu fiquei com duas questões que talvez você pudesse me ajudar a pensar, que apareceram um pouco na sua apresentação, que é a ideia de que você estaria contestando, né, a visão de modernização conservadora como uma visão que não, vamos dizer, incompleta ou limitada relativamente à visão de revolução burguesa, né? Ao mesmo tempo, você aponta que quem vai, a expressão que o Fernando Henrique vai usar
para dar origem a esse debate que tem a ver com modernização conservadora, revolução econômica burguesa, né? Na hora que você falou em modernização conservadora, me veio à mente imediatamente um trabalho da Conceição e do Fiore, que já é dos anos 90, na verdade, que chama Desajuste Global e a Modernização Conservadora, que talvez já seja uma segunda fase. E aí vem a minha principal questão em relação ao seu texto. O período entre a redemocratização, né, e o golpe, ou impeachment, enfim, o golpe de 2016 é ainda menos trabalhado do que o dos anos 70. E no seu texto fica um pouco desse buraco. E eu diria, né, e assim, um pouquinho querendo compartilhar com você essa impressão, porque é só uma impressão, que a expressão modernização conservadora ganha muito mais destaque a partir daí, né? Principalmente a partir da entrada do neoliberalismo de uma forma mais organizada no Brasil, que tem isso, vamos dizer, um pouquinho atrasado pelas discussões da Constituição de 88 e tudo mais. E aí eu fiquei com essa questão. Se falta os 70, né, para a gente compreender esse link com hoje, será que não falta os 80, 90 e até o período, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores, para a gente pensar um pouco essa transição? Porque me parece que é um período importante para a gente pensar a dupla articulação do Florestan, né, a partir do momento que se caracterizaria essa democracia restrita que sai de dentro de uma ditadura civil-militar e perpassa depois todo o período democrático, né? Aí, sei lá, queria te ouvir um pouco sobre isso. Artigas, posso fazer uma intervenção rápida? Sim. Será que eu podia responder? Vamos fechar esse bloco? Como? Exatamente, que senão eu vou... Vamos fechar esse bloco, senão é muita coisa. Senão eu vou me a gente perder. faz um segundo bloco. Ainda tem a Vera, a Ronaldo, tem mais gente aqui. Eu vou me perder. Falar. Então, vamos fechar com o Johnny, tá. Leonardo, quer dizer, vamos ficar por aqui até a próxima etapa. Tá. Pode falar, Bernardo. Tá. Eu vou começar pelo Pedro, que para mim realmente era uma questão que eu tinha pensado em colocar nesse texto, e na verdade Caio Prado, para mim em particular, foi de onde eu parti, né? Sei lá, boa parte dos meus problemas de pesquisa começam no Caio Prado. Eu tinha imaginado terminar esse texto, né, justamente falando, né, como o Caio Prado, como o Carlos Nelson Coutinho, num ensaio muito sugestivo sobre ele, na verdade discute, né, uma via não capitalista, uma via não clássica, né, de desenvolvimento. Ou seja, eu queria, além desse debate mais específico, né, que eu recortei. E você tem toda a razão, né? Caio Prado, em 66, escreve a Revolução Brasileira. Revolução Brasileira, que é um acerto de contas dele, né, com o PCB, né, que ele chama de teoria ortodoxa da Revolução Brasileira, e, na verdade, é justamente, né, a crítica, né, a o que ele vê como, no fundo, né, essa quase que transposição, né, do exemplo europeu, né, para o Brasil, sem pensar, né, a sua especificidade, né, sei lá, não pensando o marxismo como método. Por que eu não fiz isso? Desculpa, caiu aqui, não sei por quê. Não, eu estava falando, Pedro, não, que justamente a minha intenção original, quando eu pensei em escrever esse texto, era terminar com Caio Prado e com uma ideia do Carlos Nelson Coutinho, que eu acho muito interessante, que o Caio Prado desenvolve uma visão de uma via não clássica, né, para o capitalismo no Brasil. E mais do que isso, né, que eu acho que, de maneira geral,
é possível interpretar a obra do Caio Prado nesse sentido, né? Como o nosso, sei lá, como você falou, né, da colônia, persistência, né, especialmente da escravidão, é um outro caminho para o capitalismo, mas mais especificamente a Revolução Brasileira, né, está batendo, né, é um ajuste de contas, né, com o PCB, especificamente com o que ele chama de teoria ortodoxa da Revolução Brasileira, que no fundo é a posição dele, essa transposição, né, no modelo externo, né, sem realmente entender a especificidade brasileira. Por que eu não fiz isso? E aí eu respondo um pouco a Maria, e em alguma medida também eu começo a responder o Jorge. Eu achei que era necessário limitar. Eu não poderia dar conta de tudo, né? Então, na verdade, um debate mais específico que eu estou tratando. Talvez valha a pena, fazer pelo menos uma nota, né? E é muito interessante a observação do Carlos Nelson Coutinho, né? Que, no fundo, o que o Caio Prado faz é uma discussão de uma via não clássica, né, para o capitalismo, né? Então, talvez valha a pena a nota do Carlos Nelson Coutinho. Mas pegar o Caio Prado, aí já vira um outro mundo, né? Um outro universo. Eu acho que você tem toda a razão, que eu acho que todos eles leram Caio Prado. Eu confesso para você, quando eu fiz meu trabalho sobre Caio Prado, eu era jovem, né, no mestrado, eu não tinha lido boa parte dessa literatura, mesmo se elas fossem, mas eu sempre desconfiei muito que, de alguma maneira, o Caio Prado está indicando um pouco o caminho. O Roberto Schwartz, né, no ensaio dele famoso sobre o Seminário Marx, alguma medida ele confirma isso. Há diferenças, eu acho que especialmente a questão, talvez, da industrialização, que você chamou a atenção, é mais complicado, mas ele também entra numa outra história, e talvez hoje em dia, né, isso ganha até maior peso. Em relação a Maria, eu acho que você tem toda a razão sobre a lacuna, né? A lacuna, talvez, que eu salto, né? Eu faço um salto, né? Que eu quero chegar no hoje, né? Eu quero meio que interpelar o hoje, né? No próprio trabalho, não daria para eu fazer isso, teria que ser, então, sei lá, alguns volumes que eu poderia fazer. Talvez o que eu precise é explicar melhor o salto que eu estou fazendo, né? E eu não sei, aí também, por outro lado, que muito, pelo menos quando eu faço meus trabalhos, muito tem um lado meio de autoesclarecimento, né? Eu vou fazer porque eu não conheço tão bem, né? Eu também não conheço, que vem depois, né? E seria o período do neoliberalismo, não sei. Eu estou bastante interessado, até lá no nosso grupo, a gente tem discutido, mas eu não conheço tão bem, sabe? Não seria capaz de fazer isso. De alguma maneira, o atual, que eu, por um bom tempo, eu tentei, né, tomar cuidado, isso eu fui puxado, acho que muitos de nós temos sido puxados, né? E eu estou tentando, né, até dialogar com isso, mas esse período que você diz ainda é uma lacuna, na verdade, minha, né? Em relação à Revolução Burguesa e Modernização Conservadora, a questão é o seguinte, talvez eu não tenha sido também muito claro. Eu acho muito interessante como essa caracterização se difundiu, né? Se difundiu a respeito de 64, especificamente, e quase uma chave interpretativa do Brasil em geral. Mas se perdeu o que, de alguma maneira, estava por trás dessa discussão, que era justamente a discussão das vias, sei lá, da gênese e os caminhos para o capitalismo, as revoluções burguesas, né? Isso que eu falei um pouco do Weber, né? É meio, sabe, eu estou pensando, é um termo ruim, mas é uma ideia secularizada, né? É uma ideia secularizada de revolução burguesa. Você não está discutindo, você fala, existe isso, mas ninguém parece que é inocente. O próprio Bertolt Moore, que é um autor muito interessante, né? A coisa está longe de ser tão inocente assim. E aí, então,
faz com que eu volte ao Jorge, né? Agradecer muito o Jorge, agradecer a todos, mas agradecer o Jorge. Começar pelo Werneck. Não sei se o Jorge quis dizer isso antes, mas ele lembrou um ponto que, para mim, sempre chamou muita atenção, né? Quando eu li, né? A primeira vez que eu li do Werneck, e provocou um choque, né? A questão da modernização conservadora nas ciências sociais após 64, né? Que justamente ele dá os exemplos, eu vou ler aqui da Economia Brasileira Crítica à Razão dualista, o livro lá do Luciano Martins, né, Política de Desenvolvimento Econômico, Estrutura de Poder e Sistema de Decisões do Brasil, que era a tese, né? Revolução Burguesa no Brasil, São Paulo e Estado Nacional, Simão Schwarzman, a tese da Elisa Reis, né? Não, é tese do José Muniz Carvalho, State Building in Imperial Brazil, né? O capitalismo autoritário e campesinato do Otávio Velho, liberalismo e sindicato no Brasil, do próprio Werneck Viana, e a tese da Elisa Reis, né? The Graham Roots of Modernization no Brasil. Eu não teria como, né, tratar de tudo isso. Realmente, só o mundo eu não teria capacidade de fazer, de tratar tudo. Talvez nessa discussão, e eu até tive uma certa dúvida, né, tem coisas que eu poderia, em algum momento, ou poderei, em algum momento, não sei se sou capaz, né, pegar especificamente, que é o Otávio Velho, e me parece mais que o Otávio Velho, né, os trabalhos do Museu Nacional, né, um pouco da coisa da acumulação primitiva, da fronteira da Amazônia, mas realmente aqui eu decidi me restringir a um debate que é esse debate da escola, chamada Escola Paulista de Sociologia. E aí, então, eu até aproveito, né, para esclarecer ou explicar um pouco melhor, no sentido que eu acho que a própria discussão dos autores, dos intelectuais comunistas, eu não faço inteira justiça a eles. Que eles estão aqui, na maneira como eu montei o texto, mas como step, né? Step para o que me interessa, né? Para dar o quadro geral era importante, mas eles por si só têm um grande interesse. Mas o meu tema é 64, então nesse sentido, né, o que eles fizeram, e eu acho que estava por trás do que eles fizeram, muito da discussão deles, né, perde peso. Eu até pensei, teve gente que me sugeriu, tira essa parte, mas se eu tiro essa parte, você perde de vista justamente como isso é uma discussão muito mais ampla. Também não dá para eu fazer toda a discussão, que eu confesso que eu não tenho capacidade para isso, que era um pouco o que eu estava falando antes em relação ao Jorge. O Jorge tem toda a razão, né, em dois pontos, né, que eu acho especialmente interessantes. Né, dois pontos, vamos começar. Né? O primeiro ponto é a ideia do usos políticos da história, eu acho isso muito sugestivo, né, ver como isso acontece, sei lá, isso você pode ver em diferentes momentos, e a própria historicidade. Talvez isso é uma coisa que eu percebo melhor até dando curso. Dando aula, acho que é mais fácil do que texto. Eu não sei se no texto isso aparece tão bem. Por exemplo, sei lá, agora esses cursos de interpretações sobre 64 que eu estou fazendo, a gente começa lendo os artigos lá nos Tempos Modernos, no número 67, organizado por Celso Furtado, sobre 64, né? Tanto o artigo do Celso Furtado, né, acho que é da República Oligárquica, o Estado Militar, se não estou enganando no título, como do Hélio Jaguaribe sobre o modelo colonial fascista. O que eu acho que isso é fundamental? Justamente o ponto que o Jorge, acho que ele levantou bem. Uma coisa é falar sobre 64 em 67, outra em 71, 72, 73, 75. Ou seja, a tese da pastorização em 67 faz sentido. Sei lá, era possível lançar a hipótese. Em 71, 72, depois do milagre, isso muda muda o horizonte. E justamente a graça é um pouco essa. Talvez a graça, um pouco do que eu estou tentando fazer é isso, que quando a gente pega os trabalhos, eles estão meio que, como é que se diz? Estão cristalizados.
são as teses, mesmo quando você faz as linhas de interpretação. Então, tem por exemplo, quem fale, né, muito interessante, o Marco Napolitano, a ideia do colapso do populismo, do colapso institucional. É verdade, isso é um momento importante, pegar como que foram um pouco fazer esse mapa das interpretações. Agora, o nosso trabalho, que é, na verdade, um trabalho de história, de pensamento político, história intelectual, é interessante ver como ele vai se formando e vão se modificando, né, aí. E, nesse sentido, justamente isso acho que é um ponto fundamental. E, para mim, de falar a verdade, né, eu comecei a me dar conta disso também no que a gente está vivendo agora, né? A gente está longe de saber, né, o que vai acontecer, não é? Tem um certo alívio, né, nesse momento, né, mas não sabemos o que vem pela frente, né? E me mostrou como é difícil você realmente cristalizar, pegar as coisas prontas e acabadas. O que tem também a ver, acho que também com uma questão que o Jorge e o Fabrício chamaram a atenção, provavelmente a gente pode sempre pensar, e a gente pode até, meio numa linha meio biberiana, dizer que todo esse, intelectualmente, né, isso que a gente está vivendo, esse processo, né, de especialização, acho que traz ganhos e traz perdas, né? Eu acho que a maior perda é essa de ter uma perspectiva mais ampla, totalizante, e até capaz de relacionar as questões. O que eu acho muito interessante, isso eu meio percebo agora, né, um pouco também, se fosse de cursos, não sei se eu vou fazer trabalho sobre isso, né, é pensar a própria, se você quiser, né, voltando a um termo do Jorge, a historicidade da ciência política, né, a ciência política brasileira como a gente conhece, que é muito interessante, como ela é um produto de 64, né, um produto direto, né, e isso eu estou pensando, sei lá, tem um pouco a história que virou meio canônica dos mineiros e cariocas, os caras que também é a reforma universitária, a Fundação Ford, né, que manda os caras fazerem pós-graduação nos Estados Unidos. Mas é interessante pegar, sei lá, o início lá da tese do Vanderlei, né, que a versão em português é 1964, Anatomia da Crise, mesmo Bolívar Lamonnier, né, o trabalho dele na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, eles estão respondendo diretamente em 64 e dizendo, as explicações anteriores não davam conta justamente do que aconteceu, né, por conta das escolhas dos agentes, como isso foi decisivo. E eu acho que o tipo de demanda que eles tinham naquele momento, então, meio que procurando dialogar com Jorge e o Fabrício, fazia sentido. Agora, por outro lado, a gente foi tanto para o outro lado, que a gente agora tem dificuldade, né, justamente de fazer uma interpretação mais ampla. Eu não sei, eu estou falando alto, né? Eu estou lendo, né, o último livro do Limonge, né, que é uma reconstituição detalhadíssima de tudo que leva antes do impeachment. O que eu estava com grande dificuldade para entender é justamente qual é a tese dele nisso. Se justamente o que vale, né, são, sei lá, os agentes vão escolher, né, e vai meio no vazio. Eu passei a acreditar que, na verdade, o que ele está argumentando é que, no fundo, as coisas, mesmo com todos os problemas, sei lá, pré-impeachment, né, as coisas funcionavam ainda. E aí foi um pouco as escolhas, né, em um momento ou outro, de certos agentes, que levaram ao resultado final. Que até eu reli, né, por conta de curso, justamente a coisa do Steppen, lá, né, dos militares, sei lá, agora minha memória está ruim. Ele diz, é interessante, ele fala, até a primeira semana de março, né, de 64, nada garantia que ia ter o golpe. Diz ele,
provavelmente ele coloca muita culpa no Goulart, né? Foi o Goulart lá fazendo o comício da Central, depois, né, indo lá, né, com os marinheiros, né, quebrando a hierarquia, que determinou isso. Então, tem uma certa, para falar como o Gildo, tem uma certa linhagem de interpretação aí, mas de alguma maneira se perde perde uma visão mais ampla, fazendo sentido de outras coisas. E aí é interessante, para 2 pontos, então, para eu também não exagerar muito, e eu tenho um compromisso logo mais, né, um compromisso que eu não posso perder de jeito nenhum, né, espero que eu não perca. O Léo, que está sorrindo, né, não me deixa mentir, que apesar, né, de sermos rivais aí, né, clubísticos, não me deixa mentir. O primeiro ponto que eu achei interessante é pensar o Fernando Henrique Cardoso, né, na configuração, né, que está se formando depois de 64, né, nas ciências sociais, especialmente, talvez essa interseção sociologia, ciência política, ele vai para a sociologia, o Léo, o Pedro, acho que conhecem mais do que eu, mas pensando mais ainda o autoritarismo e democratização, né, que é o livro depois dele, de 75, não, tem ainda o regime, tem um modelo político brasileiro, mas não sei, mas o autoritarismo e democratização, o que eu acho interessante do Fernando Henrique lá, é que o Fernando Henrique está transitando entre os dois lados, entre o que a gente poderia chamar de uma interpretação mais simplificada, a coisa não é tão assim, uma estruturalista que passou a ser depois identificada com a sociologia e uma interpretação mais da agência com a ciência política, né? Acho que, sei lá, o Verford, a cientista política, tinha uma visão mais estruturalista, se quiser. As coisas não são tão simples, né? É um pouco a posteriori que é visto. Mas é interessante, né, no autoritarismo e democratização, como ele usa um termo como burguesia de Estado, né, até, né, e ele percebe que tem uma tensão, e é deliberado, né. Então, o Fernando Henrique, né, um pouco, ele tem essa capacidade, né, ele tem a capacidade, eu provavelmente, que eu li o Fernando Henrique nos anos 90, eu não tinha nenhuma simpatia, né, para o Fernando Henrique. Vocês que leem depois, acho que leem até mais simpático. O André Singer, né, que tem uma cabeça parecida, né, com ele também gosta muito. Mas ele tem essa capacidade, sabe, de talvez perceber, eu tinha essa capacidade de perceber as coisas, e também, né, não é uma coisa rígida, sabe, isso que eu queria dizer, né, e boa parte, até interesse, né, dele, eu acho que ele não chega a desenvolver, acho que tudo dele, para mim, parece meio mal acabado, né? Mas ele lançava coisas muito interessantes aí. E aí, a última coisa que eu queria falar, né, justamente, também uma coisa do fascismo, que é outro termo, né, que está muito presente, né, naquele momento em que voltou agora. Eu, particularmente, eu acho que a gente não deve ver essas categorias, os conceitos, de uma maneira rígida, né? No sentido que, lógico, o fascismo histórico é um só, né? São os anos 20, 30, né? Agora, por outro lado, né, eu acho que até alguma da discussão, o próprio Hélio Jaguaribe, não sei, teria que ver o Antônio dos Santos, que usa isso também, eles não estão dizendo que é igual o fascismo dos anos 20 e 30, mas está sugerindo que pode iluminar, em alguma medida, aspectos, né, daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E eu acho que mesmo a gente, hoje em dia, também pode pensar assim. Eu acho que, desculpa, eu devo ter deixado muita coisa, mas, de qualquer maneira, foi o que eu consegui responder agora. E aí talvez a gente possa passar, então, para a segunda rodada, com um teto necessário, que às 9h30, 9h20 e poucos, tem que preparar psicologicamente, não dá para passar. Tem jogo do Boca, né? Obrigado, Bernardo. Bom, nós já temos uma lista que segue Vera, Ronaldo, Johnny e Leonardo. E vamos fechar nesses, porque senão o jogo vai ficar para cucuia. Tá? Então, Vera. Nós temos também uma pergunta aqui que foi feita textualmente no chat, né? Acho que então somos 4. Tá? Eu vou. Final.
Eu vou ser rápida e vou começar, Bernardo, desprezando os elogios ao seu trabalho, é o que, né, o impacto que ele tem em relação ao que a gente, não só a gente aqui no grupo, né, do 3D, mas o que eu acho que a comunidade que está lidando com a área de pensamento, teoria política sobre o Brasil, sobre a revisão desse período, né? O duro que é isso, né? Porque a gente acha que a bibliografia sobre 30 não se completou, a bibliografia sobre 46 não se completou, o populismo não se completou. Então, é isso, né? A gente vai reagendando, porque a gente tem capacidade de observar os giros exatamente dos efeitos que foram sendo produzidos, e isso vai realimentando a nossa pauta. Mas, com certeza, eu acho que essa leitura sobre o ponto de inflexão que foi 64 na vida econômica, política e na vida acadêmica brasileira, ela é fundamental. Então, eu acho que, inclusive, fiquei pensando aqui, né, seria um belíssimo tema para uma sub-área do seminário do 3D o ano que vem, porque o ano que vem fazem 60 anos do golpe de 64, né, então é uma data icônica para a gente pensar, e a proposta que o Bernardo nos traz, exatamente as cobranças que foram feitas, porque falta, claro que falta, né, tem muita gente discutindo isso, mas num trabalho de pesquisa individual é impossível contemplar. Numa pesquisa em rede, talvez fosse, né? Então, sei lá, um temático, mas isso é uma coisa para ser discutida à frente, mas acho que a ideia é uma ideia muito importante, é um debate muito importante. Bernardo, eu queria te perguntar uma coisa que, assim, 3 coisas me passaram pela cabeça na leitura do texto e também na exposição e já na intervenção dos colegas. A primeira delas é quando você localiza, né, esse problema da Revolução Burguesa e a sua relação com o momento que tem a ver com o contexto da Guerra Fria. E aí eu lembrei que a Guerra Fria também tem 2 momentos no próprio ambiente dos autores que você está analisando. E aí eu sugeriria, né, talvez um diálogo, estou eu aqui, me metendo, né, com a colher no seu trabalho, eu sugeriria talvez um diálogo em 2 obras que, no intervalo de uma década, reposicionaram a relação entre economia e o seu destino político no próprio campo da política da Guerra Fria, né, que é o texto do Rostov, sobre etapas do desenvolvimento econômico, um manifesto não comunista, já é uma resposta, né, do campo americano, a ideia de que você tinha que pensar em indutores do desenvolvimento, que, em última instância, produziriam resultados políticos lá na ponta, que eu acho que é uma outra forma de entender a teoria da modernização, né? Não necessariamente a via prussiana, mas um segundo desdobramento, que é essa perspectiva não comunista, não liberal, também não é liberal, porque você tem ali a ideia de indução de algumas transformações, mas veja, 10 anos depois, o Huntington lança Ordens, Política e Sociedades em Mudanças, que desloca a democracia para o nada. Ela não é funcional em sociedades em desenvolvimento, e também é engraçado, né? Porque exatamente entre as duas, com a Aliança para o Progresso no meio delas, que nós temos um ponto de inflexão, que é 64. E as 2 obras iluminam a posição e a direção do governo norte-americano nesse campo, né, nesse desenho dos lugares da periferia em processos de desenvolvimento no campo da Guerra Fria. Eu acho que podia dar um jogo legal, sabe? Não só o Barrington Moore, que tem uma leitura aqui em cima, mas leituras mais apropriadas ao campo específico da periferia latino-americana, ou dos países que naquele momento estariam no mesmo contexto, que eu acho que a obra do Barrington Moore é um pouco mais ampla, né, e um pouco mais transepocal do que as análises desses 2 autores. Eu acho que daria jogo. Eu vou ler os seus autores, porque eu estou estudando uma coisa parecida com o que você está estudando, mas esses, para mim, são importantes. Segunda questão que eu queria trazer é que eu acho que, até olhando as teses, né, que nascem, a leitura que você trouxe do Florestan Fernandes, Revolução Burguesa tem 2 faces, né? Tem uma face econômica e uma face política. Essas eu acho que são interessantíssimas, porque se a gente puxar os elos para o que nós estamos vivendo hoje, que eu acho que é o desafio, que no teu texto ainda, né, precisa ser melhor concluído, mas é um texto em construção, é uma pesquisa, né, assim que eu entendi o que você nos trouxe. Eu acho que a gente precisa pensar essa dupla dimensão, né, a dimensão, até porque talvez essa ideia de um capitalismo político
né, em que a política não, que a economia não é o modus operandi do capitalismo, mas são as dimensões políticas de formação de lucros extraeconômicos, que isso tem tudo a ver, né? A política, de alguma maneira, sempre se imiscuiu na economia, mas na forma de privilégio. Então, ela transformou o Estado em produtor e detentor de monopólios fundamentais, como terra, como trabalho. O liberalismo nasce dessa crise. Então, o Bresser, que às vezes usa muito essa questão, ela diz assim, olha, esse imbricamento, economia e política, é mais longo do que a gente pensa. Mas o curioso é que aqui na frente, né, o elo entre 64, talvez 2014, 2013, 2016, 2018, ele diz menos respeito a uma forma política, a não ser que a forma política apareça numa coisa que eu acho que ficou invisível no teu trabalho, e aí eu senti falta mesmo, que é a utopia cepalina. Porque eu acho que uma boa parte da resposta do que aconteceu em 64 tem a ver com a produção de todo um corpus teórico, todo um projeto político, toda uma imagem de desenvolvimento civilizatório, que a CEPAL, por vários caminhos, que não dá para dizer que a CEPAL seja uma unidade, ela tem vários autores diferentes, várias teses diferentes, mas ela produziu em termos, eu acho que bem mannheimianos mesmo, né? Uma utopia, a qual essa posição, tanto do Rostov como do Huntington, são respostas a elas, penso eu, né? Mas a teoria cepalina, ela tinha uma perspectiva, em última instância, que é a perspectiva de desenvolvimento que acho que todos nós esposamos, que ela não é de crescimento econômico, né? Ela é de modificação do grau de distribuição estrutural da riqueza e das capacidades econômicas. Esse elo está em 64 e está no bolsonarismo aqui na frente, porque eles são profundamente excludentes, pertencem a uma outra chave de análise. Mas isso aí é só provocação mesmo, é que eu também estou pensando, aí eu fico angustiada, quero falar, mas que eu acho que a gente podia aproveitar essa chave que você nos trouxe para fazer alguma coisa coletiva, né, um pensar coletivo no nosso grupo, eu acho que a gente devia, sim. E, Bernardo, parabéns. Obrigado, Vera. Ronaldo, agora. Para ser bem breve, parabenizar o Bernardo pela exposição. Já tinha ouvido ele falar em outro, acho que no encontro ele também trabalhou esse texto. Como você falou bastante do tema da revolução e da modernização conservadora, mas aí eu queria, e você passou no conceito, ou noção, ou termo, que eu vou te perguntar agora, que é a questão da contra-revolução. Eu acho que aí tem lógico que tem a diferença teórica e de percepção do Fernando Henrique, do Florestan, do Chico de Oliveira e do Florestan, mas eu acho que aí é um ponto que eu acho que eles se distinguem bem, porque no caso do Florestan e do Chico de Oliveira, esse movimento brasileiro, ele pode ser caracterizado também como um momento de contra-revolução, e aí não é ocasional que os dois são muito... tem a percepção de que a passagem para as resoluções do Brasil, elas se dão por meio de transformações radicais, e aí foi às vezes cita socialismo, no fim do Kit Dualista, o Chico de Oliveira cita a Revolução Social. Eu queria ver como a contra-revolução, ela funciona, ou a relação entre revolução e contra-revolução, ela funciona nessa sua interpretação. E também isso eu acho que também reverbera bastante no debate contemporâneo, né? O bolsonarismo, para mim, como eu vejo, ele é uma face desse processo estrutural e contra-revolucionário brasileiro. Isso por um lado. Por outro lado também, do ponto de vista que você traz depois no fim do texto, que é pensando com os autores internacionais, é interessante que eu já, também na chave da contra-revolução, eu já tinha feito essa pergunta, até uma mesa que você mediou o ano passado, ano retrasado, com o Diego Wagner e o Gabriel Kohn, sobre um texto do Arnold Meyer, e sobre um texto dele chamado A Dinâmica da Contra-Revolução na Europa, que acho que antes desse Força da Tradição, se a minha memória não estiver falhando.
E aí eu perguntei para o Diriwagin o que ele achava do termo contra-revolução, e o Diriwagin falou assim, não funciona porque hoje a Guerra Fria ela não existe mais. Então, essa noção que o Meyer constrói, quando ele está pensando a dinâmica da contra-revolução na Europa, ela só funciona porque naquele contexto você tinha a União Soviética, você tinha ainda ali as revoluções nacionais, e os movimentos internacionais eles tinham essa característica, sobretudo com os Estados Unidos, de serem movimentos contra-revolucionários. Aí ele diz, não, mas hoje não tem essa não dá para usar o termo contra-revolução hoje para pensar a ascensão da direita contemporânea. Aí eu quero ver como você leu a música que você usa de capitalismo político, que é também do Diriwagin, como você vê essa abordagem dele na contra-revolução. Aí depois eu vi o Jorge falando, o Jorge falou assim, eu até fiquei, eu não concordei muito com o Diriwagin, achava que, não, o termo do Meyer funcionaria, porque o Meyer distingue lá, inclusive ele faz algumas diferenças entre contra a revolução aberta, contra a revolução preventiva, contra a revolução oculta, mas aí depois eu vi o Jorge falando, eu tendi a concordar mais ainda com o Arnold Meyer. Agora, e você também foi na direção dele, você falou assim, não, a contra-revolução hoje, ela não funciona porque não tem mais uma questão de Guerra Fria. Aí, como você vê isso, a contra-revolução, nos textos do Florestan e do Chico de Oliveira, com relação ao Fernando Henrique, e a noção de contra-revolução no debate contemporâneo à luz do debate do Diriwagin. Acho que é isso, não sei se foi muito longo. E parabéns aí, Bernardo, pelo texto. Obrigado, Ronaldo. Johnny. Parabéns pela exposição e pelo texto, professor Bernardo. Eu gostaria de pegar duas falas do Jorge e transformá-las elaborar, né, em questão, e aí o senhor, se puder responder o que pensa a respeito. O Jorge falou sobre historicidade das interpretações 64, que é o que o senhor tem feito, e sobre como que as ciências sociais fizeram esse debate. Então, me parece que, quando se analisa, né, o que foi 64 e seus impactos, será que não acabamos por esquecer o que foi a República de 46 em si? Como se todo esse período fosse, a partir de 46, ele fosse analisado por um telos que tem que explicar, que sente a necessidade de explicar o que foi 64 e não de pensar esse período como de uma via de uma democracia que estava em consolidação. Mas, ao contrário, colocando adjetivos até como de república populista, ou colapso do populismo, como alguns trabalhos foram feitos posteriormente. E essa colocação que eu estou fazendo até de algumas pesquisas que foram desenvolvidas aí na USP, pelo Limonge, pela Jaqueline Zulini, pelo Paulo Ritt, etc. Você considera essas críticas sobre que 64, ou esse telos para explicar 64, ofuscou o que foi, de fato, nós pensarmos a República de 46 em si? Era isso, obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, Johnny. Para fechar, Leonardo. Bom, eu já dei parabéns para o Bernardo, porque eu já discuti esse texto com ele na vez anterior que ele apresentou, lá no grupo do Pensamento Político no Brasil. Mas, e fiquei com o texto na cabeça, enfim, né, e ouvindo vocês todos, me ocorreram duas observações sobre as quais eu queria ouvir o Bernardo. A primeira tem a ver com essa ideia de história que apareceu, né? O Jorge levantou, depois o Fabrício também tocou, né? A dificuldade da ciência política em pensar a história, né? E eu fico me perguntando se nesse desafio de pensar 64, paralelismos com o que acontece no Brasil hoje, se a gente não tem concepções de história muito diferentes. Né? Quer dizer, mesmo a Vera levantou, né, essa ideia de que havia uma utopia cepalina que estava em disputa e foi derrotada, e tratava-se justamente de derrotá-la, essa era a ideia, né?
Agora, a redemocratização acontece num período de fim da história. O discurso era esse, né? Quer dizer, até que ponto, né, essa sensação de uma outra concepção de história mesmo, né? Quer dizer, não existe exatamente uma utopia, né? O lulismo não é exatamente um projeto de utopia, né? Ele pode ter qualidades, etc., mas pensando na coisa do André, ele mais susta as regressões do que promove grandes modificações. Até que ponto isso complexifica esse desafio? Né? Que a mesma ideia de revolução supõe uma coisa para frente, né? Quer dizer, então, até que ponto nesse desafio não tem aí essa dificuldade que torna a coisa mais interessante, aliás, né? Eu acho que torna mais desafiadora, né, desse ponto de vista, mais produtiva, né? E a segunda, acho que está relacionado um pouco com isso, mas já pensando na questão conceitual, me chamou a atenção o Bernardo falar, como ele falou da outra vez, de que ele queria fazer uma coisa impossível, né? Uma história dos conceitos, mas que não é exatamente uma história do conceito, porque é uma história de uma ideia de revolução burguesa não clássica, né? E me chamou a atenção na conversa de hoje como aquele período gerou termos, ao mesmo tempo, muito tensos, muito contraditórios entre si, né? Então, a ideia de burguesia de Estado, revolução econômica burguesa, contra-revolução burguesa, autocracia burguesa, e já a autocracia não é um regime de classe, né? Fascismo colonial fascismo, né? Quer dizer, havia uma tensão, uma tentativa de combinar diferentes ideias, né? Sempre articulando passado e presente, né? Havia um jogo linguístico aí, mas é claro que os autores não tinham muita certeza, tanto é que esse estoque, né, acabou, como foi mencionado também pelo Bernardo, ele sumiu do nosso vocabulário político pós-redemocratização, né? Quer dizer, e fico pensando até que ponto, né, o quão reveladora da dinâmica da vida política e do pensamento no Brasil é isso, né? A tentativa de combinar ideias, né, enfim, tensas para dar conta de uma realidade, né, vinculada, mas não alheia, né? Própria, mas não alheia à dinâmica do capital, para usar o termo do Robert Schwarz, né? E que, ao mesmo tempo, também, toda vez que ocorre um processo de mudança, some, né? E trata-se agora de justamente retomar isso, né? Quer dizer, de novo, a ideia de história por trás, né? Quer dizer, tem uma historicidade particular, né, do nosso próprio pensamento político, né? E acho que o texto do Bernardo acaba levantando essas questões, né? Enfim, é isso. Mas parabéns de novo pelo texto, tanto aqui a gente debate de novo, e acho que se a gente tiver uma rodada de debateria, surgiriam novas questões. É isso. Obrigado, Leonardo. Bom, antes de passar a palavra para o Bernardo, eu queria só fazer um rapidíssimo comentário, que tem a ver também com o que o Leonardo estava levantando, a dificuldade nos anos 70 de demarcar de forma conceitual, classificatória, o que estávamos passando naquele momento. E recentemente eu escrevi um texto sobre o debate sobre fascismo na América Latina nos anos 70, e eu encontrei várias expressões utilizadas por um conjunto muito amplo de autores, como só aqueles que pensaram fascismo. Então, temos neofascismo, fascismo dependente, fascismo do subdesenvolvimento, fascismo sui generis, fascismo primário, subfascismo, pré-fascismo, fascismo colonial, colonial-fascismo, fascismo atípico, umbral do fascismo, fascismo lato sensu, fascismo em projeto, fascismo oculto, fascismo mascarado, assim como fascistização sem fascismo, dinâmica de fascistização, processos de fascistização,
vocação fascistizante. Quer dizer, a gente vê a dificuldade de categorização, de ter um consenso, né, tanto categorial quanto conceitual, para observar aquele momento de mudança. Né? Quer dizer, não é um problema que nos afligia apenas nos anos 70, eu acho que esse também é um problema que nos aflige nesse momento de mudança. Então, eu acho que está todo mundo tateando uma série de tentativas de categorização, de conceituação, e está tudo muito difícil. Bom, antes de chorarmos um pouco, vou passar a palavra para o Bernardo para clarear um pouco a nossa cuca. Com você, Bernardo. Artigas, tem a pergunta, porque eu acho assim, algumas intervenções... Desculpa. Mas tem uma pergunta, que está lá sim. antes do André. Antes do André, exatamente, desculpa. Do Swami, da nossa Universidade Federal da Paraíba, nosso colega que vem participando sistematicamente dos nossos encontros. Diz o Swami: boa noite. As análises da modernização, sobretudo nos eventos relacionados à década de 1960, procuram fazer uma ponte com dinâmicas internacionais do capitalismo no contexto da Guerra Fria. Compreendendo as tensões no âmbito da dinâmica nacional, quais elementos externos contribuíram para uma espécie de desenho do desenvolvimento brasileiro nos anos posteriores a 64 e que foram preservados nas décadas posteriores? Então fica aí essa última questão e fechamos com as suas palavras, Bernardo. Você. Tá. Em primeiro lugar, eu acho que eu não vou ter capacidade de responder tudo, né? Nem se tivesse todo o tempo do mundo, não conseguiria fazer isso. Não, eu acho que, em primeiro lugar, antes de começar a responder, que acho que interessante que esse bloco, muitas das questões acabam se encadeando, uma coisa do Jorge, que eu esqueci de falar, que é bastante interessante, da Guerra Fria, da persistência da Guerra Fria. É interessante no sentido que não é a Guerra Fria com seus protagonistas, né? Ou pelo menos evidente, Estados Unidos e União Soviética. Eu diria que eu não sei se estou virando meio pós-moderno, mas é uma Guerra Fria espectral, né? Mesmo a China, né, a maneira que ela é usada não é tanto usada como risco. Isso pode ser interpretado, né? E nesses termos e talvez seja mais eficaz, né? Tenha mais peso, né? Por ser um espectro, quando você fala o perigo do comunismo, né? Até interessante, sei lá, não estou falando como crítica, mas relendo lá a Democracia Impedida lá do Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi logo depois, né, do impeachment, diz, pelo menos isso não estava, né? Mal sabia ele, né, o anticomunista. Um ano depois, desapareceu com toda a força, né? E não é, sei lá, não imagino que o Vanderlei pudesse prever, que eu não ia prever também. Interessante que eu acho que tem muitos pontos em comum, e eu acho que o Léo, né, no final, fez comentários muito sugestivos, acho muito bons, né, sobre até essa combinação tensa de termos, que é um pouco o que o Artigas está falando agora, e é um pouco a graça, né, do que a gente faz também, né? A graça no sentido que, como disse o Artigas, a gente está tateando, está sempre tateando, a gente não sabe o que é, e justamente esse esforço que é o nosso trabalho, né? É meio, não sei se é a imaginação, sei lá, sociológica, histórica, política, chame o que for. Agora, eu acho que então é interessante, pensando especialmente a Vera, o Johnny e o Léo, que eles estão mais ou menos discutindo pontos, pelo menos, que podem ter diálogo, né? E eu não sei se eu diria que é exatamente concepções de história diferentes, né, como diz o Léo, mas o lugar, né? Sei lá, não sei, isso está um pouco
desgastado, se fala lugar de fala hoje em dia, mas o momento, né, que se pensa, isso eu acho inevitável, né? É inevitável que você vai pensar a história num certo momento, e não tem como não ser contaminado. O uso político da história, né, que o Jorge mencionou, é um elemento que vai estar sempre presente. No trabalho que queira ser mais puro, mostrar o que era a República de 46 sem contaminação, não vai deixar de estar informado, né, pelas suas preocupações. Isso eu digo até pelo meu testemunho próprio, meu interesse nisso é um interesse, entre aspas, informado, né, eu ia falar interesse interessado, mas informado, né, por justamente os problemas que a gente está vivendo agora. O que a Vera diz é muito interessante, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, eu não sei se eu consigo colocar no texto, mas utopia cepalina, a gente poderia tanto pensar mais restritamente, no caso brasileiro, o que a gente pode chamar da utopia furtadiana, mas eu acho que isso é mais amplo na América Latina, que a partir de 64 vai sendo derrotado, né? Então, talvez a gente, que é de uma outra geração, né, tem dificuldade de perceber que talvez seria possível um outro desenvolvimento, um outro caminho integrador, que era esse o projeto, né, do Furtado, era o projeto da CEPAL. É muito interessante, por outro lado, né, justamente a percepção da Conceição Tavares e do Serra, que isso não está acontecendo, e que é possível esse caminho, né, que a gente, no fundo, nós, sei lá, não sei se eu estou sendo muito dramático, né, geracionalmente, né, somos produto disso, né, é o que veio depois, né, é um outro caminho, mas eu não sei exatamente, não seria a história contrafactual, o que seria diferente se realmente tivesse dado certo aquele projeto, mas eu acho que é muito, muito sugestivo a gente imaginar isso, né? E aí, acho que, no fundo, vocês três eu responderia basicamente aí, até porque a hora está evoluindo. Em relação ao Ronaldo, né, da Contra-Revolução, eu acho que sempre, né, quando a gente pensa, sei lá, conceitos, categorias, a gente tem que pensar o sentido que elas estão se dando a ela naquele texto, se você quiser, contexto particular, né? Eu achei interessante uma coisa que de alguma, eu vou falar alto, vou pensar alto, né? Que apareceu outro dia num debate nosso lá no grupo da Pensamento e Política. Acho que foi até o Cícero que comentou, não, o neoliberalismo pode ser interpretado como revolução passiva. Eu falei, não pode. Eu tinha lido um artigo do Carlos Nelson Coutinho, que eu achei interessante, que o Carlos Nelson Coutinho vai falar que, no fundo, a revolução passiva, você está pensando no sentido lá que o Gramsci também usava, que ele pegava do Quinet, como revolução-restauração, né? Que tem tanto o lado de restauração, né, como que vai para trás, né, como o lado de revolução que vai para frente, né? E aí o Coutinho defende, não, o neoliberalismo é pura contra-revolução, né? Não restauração, revolução-restauração. Agora, por outro lado, essa visão, né, do Florestan, né, de alguma maneira a revolução burguesa no Brasil como contra-revolução, está sugerindo uma outra possibilidade. Então, lógico, os termos estão indicando que tem diálogo, tem possibilidades aí, né? Mas eu não sei se é exatamente a mesma coisa que eles estão dizendo. Não sei, Ronaldo, se eu estou sendo claro nesse sentido, né? Ou seja, né, a ênfase, talvez a questão seja uma questão de ênfase, principalmente, né? É interessante a ênfase do Fernando Henrique, deliberadamente, acho que provocativamente, é na revolução, né? Mesmo que seja revolução econômica burguesa, movimento politicamente reacionário, né? A ênfase do Chico de Oliveira
é na Contra-Revolução, e também tem uma visão no Chico de Oliveira que isso vem de 30, tem uma continuidade. No Chico de Oliveira, não, na Crítica Razoável, na Economia Brasileira, eu tenho uma certa dificuldade de ver o que ele está falando, que está mudando em 64. Ele está dizendo que, no fundo, está aprofundando coisas que viam antes. O Fernando Henrique, por outro lado, é o cara que está interessado no que é novo. Né? Eu acho que ele era meio isso que ele gostava. Que é interessante, mas também perde de vista algumas coisas. E, lógico, aí eu acho que o Florestan tem uma visão de longa duração nesses termos. Né? Agora, uma revolução burguesa como Contra-Revolução não é simples, para te falar a verdade. Né? E aí eu não estou nem pensando Guerra Fria, sabe? Tem que pensar eu estou pensando, sabe, tentando pensar só nos termos, né? Mas aí isso vai ficar mais complicado ainda. Então, no final das contas, voltando lá ao Artigas e ao Léo, né? É muito complicado. Né? Eu termino dizendo essas categorias, todos esses termos, como é que eles se juntam, se combinam ou não, né? Mas, sei lá, eu espero que logo mais tenha alegrias que compensem todas essas complicações aí. Tá certo? Mais uma vez agradecer a todos vocês. E, no fundo, é aquela história, né? O melhor do que a gente faz é justamente que a gente pode discutir muito, né? Na verdade, a maior parte do que a gente faz não tem discussão nenhuma. Você fica achando, para que eu fiz, né? Mas, sei lá, é bom que a gente tem justamente esse grupo que acho que torna no nosso trabalho mais sentido. Obrigado e paro por aí. Eu tenho aqui uma dúvida, Bernardo. As alegrias que virão por aí dizem respeito à conjuntura ou ao certame futebolístico? Eu deixo em aberto, prefiro não ser claro, né? Como está tudo em suspenso, né? Eu deixo em aberto também. Valeu, obrigado, Bernardo, obrigado a todos os colegas e as colegas que estiveram aqui nessa noite conosco. Um excelente debate, mais um excelente debate no Fórum de Discussão no 3D, e esperamos nos reencontrar daqui a um mês, na última quinta-feira de outubro. Se não, a gente precisa ver também a questão da Unpox, né? Mas, em princípio, por volta de um mês, estaremos novamente reunindo esse fórum para continuar nossos debates. E é isso aí. Obrigado a todos e todas, e boa noite. Até a próxima.